por esse tempo, obrigado pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui conosco. Obrigado pela tua presença conosco. Quero te pedir nessa hora, Deus, que tu derrame sobre nós, Deus, do teu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de ti, da tua verdade, da tua palavra, Deus. Revela-nos a tua palavra, revela-nos o teu plano, o teu propósito, ilumina os olhos do nosso entendimento, Deus, para que pelo teu espírito e pela tua palavra nós consigamos compreender um pouco mais da grandeza do teu propósito, de como tu vem construindo a história ao longo dos anos, Deus, e nós podemos encontrar isso, o teu testemunho, o testemunho do Senhor, o testemunho das tuas mãos na história, o testemunho de Cristo sendo anunciado em toda a história que nós temos nas Escrituras. Deus, ministra as nossas vidas essa noite. Tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra, nós repreendemos agora tudo aquilo que não é do Senhor, cansaço que não vem de Deus, perturbação, tudo aquilo que não vem do Senhor, acusação, que saia em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, libertados para compreendermos e vivermos o plano de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém e amém. Pode sentar. Vamos lá. Hoje não tem apostila, tá? Hoje é tu e um caderno, tá? Hoje vai ser tu vai anotando aí, depois eu conto a história do porquê não tem apostila. Mas vamos lá. Bueno, nós fomos, só retomando aqui um pouquinho ainda, por acaso alguém tem um laser point daquelas caneta laser? Não, tá, se tivesse ajudaria. Então eu vou tentar usar vocês vão ver aqui, né? Esse diagrama aqui, vocês têm ele na apostila, né? Vocês devem ter no... Laser no meio, é no meio. Achei. Obrigado. Então surgiu um laser point aqui. Então, esse diagrama aqui vocês têm na apostila de vocês, né? Que nós começamos a falar dele desde o princípio, e é com base nessa organização aqui que nós, vamos dizer assim, agrupamos toda a narrativa da Bíblia, né? Desde as Escrituras. Se tu não tem a apostila aí contigo, não tem problema, tá? A gente vai seguir aqui, é só para retomar, mas se tu tiveres, tu vai lembrar. Tá lá foi a primeira parte da apostila que nós entregamos para vocês. Tem aqui, nós começamos com a criação, depois nós começamos pela ótica das alianças, né? Nós começamos a ver como é que Deus foi lidando com a humanidade, com o ser humano ao longo do tempo, na narrativa das Escrituras. Nós vemos Deus começando a sua história através de Adão, né, com uma aliança feita no Éden, lá com Adão, com Eva. Daí a história segue, nós falamos de Noé. Depois nós vimos que o próximo passo de Deus foi, ao invés de tratar com a humanidade como um todo, nas Escrituras nós vemos que Deus direciona o seu foco para um povo específico, e ele vai começar a constituir esse povo através da figura de Abraão, né? Aqui a humanidade, o restante segue como um todo, mas Deus chama um homem, que é Abraão, faz uma aliança com ele e promete que nele serão benditas todas as famílias da terra, né, por meio do seu descendente. Aí nós estudamos a aliança de Abraão, vimos como Deus, por meio de Abraão, conduziu a história até que lá depois com a família de Abraão que cresce, as 12 tribos e tal, Deus separa agora a nação de Israel, que se transforma essa descendência de Abraão, e por meio de Moisés, Deus faz uma aliança agora com uma nação inteira, né, com o povo de Israel. E ele faz a aliança lá no Monte Sinai, que é a aliança que nós vamos falar aqui. Se eu falar aliança do Sinai ou aliança de Moisés, é essa que a gente está falando, que é a aliança da lei, que nós vimos lá de Êxodo 19 a 24 e alguns outros textos, que a gente gastou bastante tempo ainda nos últimos encontros falando sobre isso. E aí depois disso nós vimos no nosso último encontro que Deus fez uma aliança também com Davi. Agora deste povo, né, Deus pega essa nação e diz, olha, Deus chama Abraão, depois pega por meio de Moisés, a aliança do Sinai. Deus fala assim, olha, eu quero fazer uma aliança com vocês, se vocês entrarem em aliança comigo, vocês vão ser meu povo de propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal, uma nação que vai me representar perante as outras nações da terra.
E aí eles aceitam, essa história começa, e aí nós vimos como é que ela vai andando, até que chega em Davi, e agora ainda com Davi Deus faz uma outra aliança, que é com Davi e a sua descendência. Deus pega deste povo de Israel, agora Deus faz, vamos dizer assim, afunila um pouco mais, deste povo que ele já tem uma aliança, ele faz uma aliança com Davi. Diz, olha, do teu descendente eu vou enviar o meu descendente, e eu vou estabelecer um reino eterno, né, por meio da tua descendência, da tua casa. E aí nós vemos que o povo de Israel segue todo o povo, enfim, as outras tribos, mas em Davi Deus estabelece uma promessa: vou estabelecer um reino eterno, e vai ser através da tua descendência, ou do teu descendente. E aí nós viemos até aqui. Então nós estamos agora nesse espaço aqui, ó, quando Deus está tratando também com essa linhagem real. E agora, além de Israel ser utilizada por Deus para expressar o plano de Deus com relação a um povo, né, uma nação sacerdotal, nós vimos a figura dos sacerdotes também que ensinam sobre isso para essa nação. Nós temos a figura do governante, né, da figura do rei, e com a figura do rei nós vemos o quê? Israel agora passa a se tornar um reino. Até então Israel era uma nação, mas ainda não era um reino. Tu não falaria no reino de Israel. Era a nação de Israel. Mas agora tem, vamos dizer assim, até chegar Samuel ali, antes de Saul, quando Saul é constituído rei, Davi também, agora Israel é um reino. E passa a representar, de certa forma, na mentalidade desse povo, se nós somos um reino, nós temos um rei, nós somos um reino, e quem governa sobre nós, acima de todas as coisas, em última instância é Deus, nós somos o quê? O reino de Deus na terra. Nós representamos o reino de Deus na terra. Então essa imagem, essa ideia de reino de Deus, ela começa, o pessoal entendia, tá? Deus governa soberano nos céus. Mas na terra isso vai ficar agora assim, como é que isso se manifesta na terra? Como é que isso se expressa na terra? Isso vai ficar mais evidente, eu digo a nação de Israel. Eles vão começar a entender isso agora, essa figura vai começar a aparecer. Nós vimos a ideia do ungido do Senhor, né? Ou seja, aquela figura que representa, que era o rei era tratado como o ungido do Senhor. Lembra? A palavra ungido é Messias. Então, era uma figura muito importante para eles, essa ideia do rei, como o próprio rei representava a pessoa de Deus, o governo de Deus na terra, é o que deveria representar. Então nós viemos até aqui, tá? E aí nós viemos dando bastante ênfase aqui na questão das alianças, né, que perpassa toda a história. E sobre reino a gente falou muito pouco até agora, né? A gente viu que Deus se revela como aquele que governa sobre o universo todo, sobre tudo, mas agora essa ideia de reino vai entrar mais nas escrituras, na narrativa, ela vai entrar um pouco mais, com mais ênfase agora. E é disso que a gente vai seguir vendo aqui. Então a nossa ênfase hoje está nesse pedacinho aqui, né? Nesse quadrinho aqui. Quando nós temos quatro grandes momentos da história, da narrativa bíblica, e da própria história de Israel aqui nesse quadrinho, né? Que é Israel constituído como um reino. Esse reino se divide, depois a gente vai ver que ele se divide. Depois disso, os dois reinos vão ser tomados pelo inimigo. Um é espalhado pelas nações, o outro vai para o cativeiro da Babilônia, e depois nós temos ainda o retorno desse cativeiro da Babilônia. São 4 grandes momentos da história de Israel, da narrativa bíblica, e que a Bíblia se concentra nisso daqui para frente, né? Nós viemos até 2 Samuel, mais ou menos, no nosso último encontro. E se alguém teve alguma dificuldade de nós ficarmos aí uns 4 ou 5 encontros em um livro só, que foi Gênesis, não te preocupa, nós vamos em hoje passar por, acho que dezenas de livros aqui, porque tem muito livro que acontece junto, e isso é uma das coisas que eu acho que é interessante de nós olharmos. Então são 4 grandes períodos, nós vamos falar sobre eles aqui, que é o reino unido. Aí nós temos nesse período aqui, quando Israel é um reino só, Saul, depois Davi, depois Salomão. Israel passa a ser um reino. Essa ideia de reino de Deus, uma representação de reino de Deus na terra, é constituída e consolidada a partir daqui.
Depois nós temos o reino quando ele se divide a partir do filho de Salomão. A gente vai falar sobre isso também, que é uma consequência do pecado de Salomão. E por conta do que acontece neste período, que são pecados, tanto dos governantes, como dos sacerdotes, como do povo como um todo, entra no período de cativeiro, que serve tanto para Israel, para as 10 tribos, como para Judá. E aí tem tudo, isso aí a gente vai passar item por item ali, tá? E depois o retorno do exílio, quando Jerusalém, quando o povo volta para Jerusalém, para a região de Judá. É isso que nós queremos falar hoje. Então, te mostrando que quando o povo entrou na terra, a gente viu, nós falamos no encontro passado sobre Josué, né? A conquista da terra, acho que foi o passado ainda até chegar em Davi. Mas quando o pessoal, se tu pegar o livro de Josué e Juízes, a distribuição da terra, eu sei que está bem ruim de ver. Eu acho que se desligar aqui, eu tinha pedido para ligar, mas eu acho que desligando talvez fique um pouquinho mais claro. Eu vou tentar te mostrar aqui, ó. A distribuição das tribos, tá? Territorialmente. Aqui vocês estão entendendo, é a região onde é Israel, inclusive nos dias de hoje, tá? Próximo aqui nessa região aqui. Tá? Então nós temos aqui, ó, aqui embaixo é a tribo de Simeão, nesse verdinho aqui, ó. Esse azulzinho ao redor é Judá. Depois nós temos Rúben aqui, Benjamim bem pequenininho aqui, Dan, um laranjinha aqui do lado, Efraim nessa região, Manassés, esse pedaço maior aqui, Gade aqui, é um lilás aqui, ó. A outra parte de Manassés aqui, Issacar nessa região, Zebulon aqui, Aser aqui e Naftali nessa região aqui. Então, olha como as tribos foram divididas e elas foram divididas. Assim, o território foi dividido para as tribos conforme a população de cada uma das tribos. É isso que a palavra vai orientar. Então, essa aqui é a distribuição da terra mais aproximada, né, uma das mais aproximadas aí. Então, aqui, quando o reino vai começar, isso aqui vai servir para juízes, essa distribuição aqui também, tá? E quando Saul e Davi, que são os primeiros reis, né, Saul e Davi, eles começam a governar, aqui é o mesmo território, ó. Só que aqui ele mostra um pouquinho diferente como é que começou. Quando Saul foi constituído rei, tu vai ler lá, quando a gente lê sobre a história de Saul, ele reinava mais ou menos nesse espaço aqui, ó. A influência dele vinha mais ou menos aqui onde está um pouquinho mais escuro, ó. Quando Davi passou, então nota que Saul ele reinou sobre Israel, mas havia ainda territórios, tá, que não estavam sob a influência dele tão direta. Por isso que também se fala que Davi unificou o reino, porque todos reconheceram, todas as tribos. Davi reina um período sobre Judá e depois todas as tribos reconhecem, acho que é 7 anos, e depois todas as tribos vão reconhecer Davi como rei. E aí esse reinado se estende de fato, o domínio, a influência do domínio de Davi vai se estender sobre o território todo da nação de Israel. Então a gente está falando deste território aqui. E assim Davi começa a reinar. O que a gente tem nesse período aqui? Sobre Saul e Davi, basicamente nós falamos no encontro passado. Né? A gente viu a história de Davi, assim, pelo menos o início, né? Quando Deus faz uma aliança com Davi, a gente falou de Saul também, Deus faz uma aliança com Davi, e a história da vida de Davi, né, nós conhecemos. Ele foi uma pessoa assim, perseguido até ser rei, muito perseguido, passou muito trabalho. Quando ele passou a ser rei, assim, ele é o rei que Deus o chama de um rei segundo o meu coração. Ele traz a arca de volta para Jerusalém. Ele é uma pessoa que valoriza Deus como governante na sua vida e na nação de Israel. Então tudo isso é importante, mas mesmo Davi sendo essa figura de rei segundo o coração de Deus, a Bíblia mostra que ele não esteve isento de falhas e falhas graves, né? A gente sabe que Davi teve problema com adultério, Davi teve problema com adultério e traição de um amigo, né? Porque o Urias, que é o marido
falecido marido da Batseba, vocês devem lembrar, não sei se vocês lembram, que ele era um dos 30 valentes de Davi. Então Urias não era qualquer um na história. Tá? Davi, além de adulterar, adulterou com a esposa de um dos seus melhores colegas, vamos chamar assim, não sei se eles eram amigos, mas uma pessoa muito próxima dele ainda manda matar o cara. Depois, Davi tem problema com um filho, que é Absalão, lá por conta de uma outra situação que aconteceu, que Davi, de certa forma, não trata uma situação de estupro que houve, que um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã. Né? E Davi meio que assim, não trata isso profundamente para resolver o problema. Ele meio que escanteia o filho, e aí o irmão da menina, o irmão direto da menina, acaba matando, acho que é o Absalão mesmo, né, acaba matando o Amnon, né, que fez essa situação, e isso dá causa assim, um problema muito grande. Então Davi tem esses problemas, tem a situação de quando Davi manda fazer um censo que Deus não tinha mandado fazer, e a Bíblia vai dizer que foi Satanás que encheu o coração de Davi para fazer isso, e aí Deus traz o juízo sobre Israel. Então, Davi não é isento de problemas, mas é um homem com um coração entregue. Sempre que Deus o confronta, ele se arrepende, se quebranta, enfim. Então, e tanto que Davi depois tem agora o seu filho, daí quando Davi fica velho, vai morrer, ele constitui Salomão como rei de Israel, sobre toda aquela região que a gente viu no mapa ali. E aí Salomão, acho que a gente conhece ele por aquela pessoa que orou pedindo sabedoria a Deus, né? E aí Deus dá sabedoria, diz que além de sabedoria vai dar todas as outras coisas que que ele não pediu, Deus vai dar também, como riqueza, vitória sobre os inimigos, paz, uma série de coisas pela nobreza do pedido que Salomão fez, né? Nós até aqui conhecemos. O que é assim, eu não vou entrar tanto na vida de Salomão agora, mas o que é importante para nós sabermos na história da Bíblia, tá? É que Salomão foi foi a pessoa que edificou o templo que Davi queria construir. Salomão, quando a gente fala sobre o templo de Salomão, né? Não é aquele que aparece no canal da Record, tá? Aquele é uma réplica. O templo de Salomão mesmo foi o próprio Salomão que fez há muito tempo atrás, tá? E foi uma glória tremenda, tá? O porquê? E aí tem uma coisa interessante, que é nesse templo que se junta agora a arca é trazida aqui para dentro, as funções do tabernáculo de Moisés lá, os elementos são trazidos para cá também, e agora se junta uma outra coisa que até então não tinha, que é a constituição dos ministros, ministrando com louvores diante do Senhor continuamente também. Então o templo de Salomão, ele tem uma figura muito interessante para mostrar essa união, tanto da questão do sacerdócio, da intercessão, com a adoração, tá? Que se junta, é uma espécie de plenitude ministerial, de serviço ao Senhor, e essa expressão da glória de Deus na terra. Quando esse reino é estabelecido em Israel, se essa nação já tinha ideia que representava o reino de Deus na terra, tu imagina agora que eles têm a casa de Deus em todo o planeta Terra. Deus fez uma casa aqui. Ou a gente fez e Deus veio morar aqui. Então, nota o que está acontecendo nessa nação. E Deus veio de fato mesmo. Deus falou, olha, se vocês andarem na minha presença, vocês vão invocar meu nome, eu vou estabelecer a minha presença nesse lugar. Deus fala que ele escolheu a cidade de Jerusalém para morar por amor do seu servo Davi. Então, isso, tudo que está acontecendo é muito importante. Israel é a única nação que Deus oficialmente fala, vou morar neste país e vou morar nesta cidade chamada Jerusalém. Isso é o que acontece quando Salomão constrói o templo. Isso aí está lá em 1 Reis. Tá? Os primeiros capítulos de Reis vão descrever em detalhes toda a glória desse templo, como é que ele foi construído, enfim, e isso é importante. Então, além de Jerusalém ser uma cidade muito importante, agora o próprio templo é meio que também a menina dos olhos da nação, né? Afinal de contas, nós temos o templo do Senhor, todo feito em ouro, uma série de coisas. Ele tem quase uma representação, assim, uma importância semelhante a que a arca teve nos seus primeiros anos, quando Moisés estabeleceu o tabernáculo. Lembra que eles levavam a arca para as guerras, tudo e tal, às vezes. Então, agora, qual é a figura principal que eles têm? E a arca vai para lá também.
É o templo. Então isso é muito importante porque é a representação de que Deus mora conosco, Deus mora no nosso país. Nós somos o país do Deus Todo-Poderoso e Ele mora fisicamente aqui na terra conosco. Essa era a mensagem do templo e esse era o sentimento das pessoas. Tá? Então o que vai acontecer agora é que essa vai ser a ideia que eles têm e Israel vai viver então nesse período, assim, como nação, Israel vive o seu auge. Deus ainda, além de tudo isso, Deus abençoa Israel, diz que o ouro era tido como prata, assim, era bens materiais superabundavam neste período. Também a questão da paz, Israel não viveu um período de paz nesse tempo, porque foi uma promessa de Deus que ele ia dar paz para Salomão. Esse é o significado do nome, Salomão também é paz. Deus abençoa sobre todas as óticas a nação de Israel neste período aqui. Tanto fica bom assim, a vida lá, tanto fica boa, que também é neste período que grande parte dos livros poéticos que nós não vamos abordar, nós não vamos falar aqui, vários salmos, cantares, Eclesiastes, a produção de Salomão, foi nesse período aqui. Então, inclusive a produção, vamos dizer assim, cultural, juntando a questão das artes com a questão espiritual, junto à produção cultural e artística, que nós temos hoje, inclusive nas Escrituras, vem deste período aqui. Não toda ela, mas grande parte dela. Estava tudo tão bom, né? O Arthur, o guri do Júlio, não está aqui hoje para dizer, né? Mas ele sempre tinha que dar um jeito de estragar. E aí o que Salomão faz quando Deus abençoa ele por todos os lados? Começa a abençoar ele. Primeira coisa, de cara já ele casa com a filha do faraó. Já fez o que não era para fazer. Casou com a filha de alguém de outro país, o cara do Egito ainda, né? Casou com uma egípcia. Lembra a representação do Egito nas Escrituras, tá? Por quê? Porque era uma forma de fazer aliança política. Lembra que assim, eles não tinham... Deus mandou não fazer, mas isso era normal na época. Eles não tinham tratados direito internacional, tratados, não que valha muito, assim, mas de qualquer forma, assim, a representatividade, né, tipo ONU, Organização dos Estados, não tinha nada disso. Como é que um país se garantia para ficar em paz com os outros? Com as alianças que eles faziam, né? Era a forma de garantir paz. Não tem um órgão internacional que regule tudo, eles não tinham isso. Então o que eles faziam? Alianças políticas, né, com outros países para viver em paz e qualquer coisa um ajudava o outro. A gente tem isso hoje ainda. Pode ver quando estourou guerra num país, aí 2, 3, 4 países tu vê que aparece no noticiário que estão apoiando um lado, 3, 4 estão apoiando o outro, porque são mesmo tendo essa regulação internacional, ainda assim existem alianças que são feitas. Então era normal, só que não era o que Deus mandou fazer. Isso a gente entende, né? Quanta coisa no mundo é normal e Deus assim, para vocês não, para o meu povo não. É isso. Era normal, mas não era para fazer. Essa que era a ideia. E Salomão faz, e ele não casa só com a filha do faraó. Ele casa com várias outras mulheres de outros reinos para construir essas alianças. Além disso, lembra que a gente falou de Deuteronômio 17? Qual eram os deveres do rei? A gente falou semana passada. Um dos deveres do rei qual era? Não acumular riquezas para si. Tá, Deus disse que ia dar, tudo bem. Mas me parece que aqui passa um pouco da conta. Para além disso, outras coisas que o rei não deveria fazer e o povo de Israel não deveria fazer era idolatria. E a Bíblia vai dizer que Salomão teve o seu coração desviado por conta dos casamentos que ele teve, tudo e tal, e se desviou do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Salomão, no avançar da sua idade, se desviou e se tornou idólatra. Com isso, ele falha no principal papel dele. Lembra que ele foi a pessoa... Diretamente, se nós pegássemos os textos bíblicos que nós vimos sobre a aliança de Deus com Davi, o descendente de Davi, que embora fosse Cristo, a gente deve olhar para Cristo, mas o primeiro que viria ali para
ser essa representação era Salomão. Ele deveria representar o governo de Deus na terra para todas as nações. Uma das missões de Salomão era ser um rei que os outros países, que as outras nações olhassem e dissessem: se é para ser uma nação que teme ao Senhor, é ser uma nação que tem um rei igual a esse, então eu quero ser uma nação que teme ao Senhor. O que Salomão fez? Se tornou igual aos outros. E as nações não quiseram ser igual a Israel. Então ele falhou na sua missão. Se tu olhares aí, deixa eu ver se está aqui. Só para tu teres a referência, tá? 1 Reis 11, 9. 1 Reis 11, 9 até o 13. Primeira Reis 11, do 9 até o 13. Quem tem uma voz bem alta e forte aí pode ler para nós. Tá, pode ser só alto, não precisa ser forte. Até o 13. Isso aí. Então, o pecado de Salomão, ele é grave. É tão grave que Deus diz assim: olha, vou te tirar o reino. Não fosse a aliança de Deus com Davi, Salomão perderia o reino igual Saul perdeu, talvez. Diz assim: ó, vou te rapar com tudo. Mas por causa de Davi, olha o que Deus fala: por causa do meu servo Davi, eu vou deixar uma tribo contigo. Eu não vou terminar com o teu reinado, com a tua descendência reinando. Lembra para que serve uma aliança? Para que serve uma aliança? Para preservar a fidelidade quando o amor falha. Deus já sabia, e ele já fez uma aliança com Davi antes: olha, o teu reino, o reino que eu vou te dar é eterno. O que Deus está falando assim? Ó, ainda que alguém falhe, eu vou garantir isso. E o próximo já falha. Salomão falha, e Deus diz: olha, eu vou preservar o teu reinado por amor a Davi, porque eu tenho uma aliança com ele. Por causa dessa aliança, o processo continua. E aí Deus diz assim: olha, eu vou te deixar uma tribo, é a tribo de Judá, vai ficar contigo, tu vai continuar tendo descendentes no trono, e eu ainda, por misericórdia de Davi, eu não vou te tirar essas 10 tribos agora, vai ser o teu filho que vai perder. Então, olha a seriedade disso. E de fato é o que acontece. Salomão morre, em princípio aqui desviado, não fala que ele tenha se arrependido nem nada. Salomão morre, e aí agora o filho de Salomão, então, que é Roboão, vai... Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Roboão, ele assume o reino e tem uma demanda do povo. Olha, teu pai pesou muito a mão sobre nós com impostos e tudo e tal, quem sabe tu alivia, assim, a carga tributária está pesada. E aí os conselheiros lá, os amigos do Roboão, dizem: não, ele foi se aconselhar, diz: não, diz que tu não vai ceder para eles, que tu vai fazer pior ainda e tu vai oprimir mais eles para eles deixarem de te incomodar e tal. E ele vai lá e faz isso. Quando ele faz isso, o que o povo faz? Quer saber? Então nós vamos seguir outro agora. E aí aparece Jeroboão, que era um servo de Salomão, que é o que Deus disse que ia fazer: vou passar essas tribos para um servo teu. E aí agora então acontece um racha na nação aqui, no qual 10 tribos, que nós vimos ali, a parte de cima, vão seguir Jeroboão, e ele vai se constituir rei sobre eles, e Deus fala para Jeroboão: se tu andar na minha presença, eu vou te abençoar. E a tribo de Judá fica com Salomão ao sul. E aí nós temos então a divisão dos dois reinos que nós chamamos, o reino dividido.
Aqui vocês podem ver, ó, nesse mapa, como é que ficou esse reino dividido. E os livros que tratam disso. Lembra que eu te falei que agora são vários livros ao mesmo tempo? Enquanto esse reino está dividido, desde esse momento que eu estou descrevendo para vocês agora, até chegar ao cativeiro, os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, são os livros que vão descrever a história que está acontecendo aqui. E estes aqui são os profetas, ó, com o J é de Judá e com o I é de Israel, que estão profetizando ao longo do tempo nesses territórios aqui. Então tem profetas que profetizam só aqui. Vocês vão ler nos livros proféticos às vezes assim, palavra do Senhor para Jerusalém. É só para esse pessoal aqui. É assim, vamos dizer, ou para Judá. Não está falando de Israel inteiro. Quando fala nos livros proféticos de Judá, é esse território ao sul aqui. Quando fala em Israel ou Samaria, é esse território aqui, ó. E aí se estabelece Jerusalém, que está aqui, ó, continua a capital do reino de Judá, e Samaria, que está aqui nesse pontinho lilás aqui, é que vai ficar a capital da região que vai ser chamada de Israel. O Jeroboão, ao invés de seguir o Senhor, o que ele faz? Diz assim, olha, para o pessoal não ficar descendo lá para não ir para Judá, para sacrificar, para servir ao Senhor, eu vou montar dois templos aqui, um em cada cidade, eu não me lembro o nome delas agora, tá? Mas são em 2 cidades. E o que ele põe lá como alvo de adoração? Bezerros de ouro, 2, um em cada cidade. Igualzinho no Sinai. Então o cara já sabia que ia dar errado, ele foi lá e fez de novo, né? Então aqui, essa nação aqui se estabelece, assim, chamar assim nação, tá? Mas este reino aqui vai se estabelecer idólatra desde o princípio pelos seus, assim, o seu próprio governante, o seu próprio rei, ele vai estabelecer idolatria e vai montar um sacerdócio aqui, não com os levitas, ele vai escolher pessoas que ele quer que sejam, conforme o seu bel prazer, vão ser os sacerdotes. Ele escolhe, põe, tá, eu é que mando aqui, eu é que digo quem vai ser sacerdote, quem não vai. E estabelece aqui. E aqui abaixo, seguem as coisas como estão. O que eu queria chamar a atenção para ti aqui, nota que tem tá vendo essa parte cinza escura aqui? Isso aqui nesse período já é território perdido. Já é território que o pessoal vai começar a perder, que Israel vai começar a perder por conta da sua idolatria, da sua impiedade, de tudo que eles fazem de errado, tá? Os inimigos começam a voltar a tomar território. E os reinos vão ficar mais ou menos neste período, nessa região aqui. Então, agora nós temos então esse período que começa com Jeroboão. Como é que é o nome do o Roboão, que é o filho de Salomão, ao sul, e Jeroboão com as 10 tribos lá ao norte. O que a gente tem aqui, ó? Deus passa, como eu mostrei para vocês aqui, né? Grande parte do território de Israel vai para o domínio de Jeroboão, que era servo de Salomão. Tá? Então, sempre que vocês encontrarem daqui para frente, e nos livros proféticos, acho que fica mais fácil de entender um pouco, vocês vão ver que vai aparecer assim, ó, ou o Reino do Norte, ou Israel, tá? Ou Samaria, é para essa região aqui, é para o norte. E aí Deus preserva, como nós vimos aqui também, uma tribo que é Judá, para a linhagem de Davi. Tá? Em função da aliança que nós vimos, é o Reino do Sul. Então, quando vocês virem Deus se dirigindo a Judá, nos livros proféticos, a Judá, a Jerusalém, é o Reino do Sul. Tá? Ele está falando com os reinos do sul ali. Então, como nós vimos, Jeroboão, já falei para vocês, ele vai estabelecer um sistema oficial de culto totalmente idólatra. Tá? É o primeiro rei da parte de cima, lá do Reino do Norte. E aí nós temos o seguinte, se vocês olharem, vocês devem lembrar, quem já viu o livro de Reis, que aí o livro de Reis começa, ele vai falando da vida dos reis, ele fala um de Israel, outro de Judá, um de Israel, outro de Judá, um de Israel, outro de Judá. E aí isso segue o livro, e normalmente quando aparece a morte de um, diz assim, e ele fez o que era bom ou o que era mal perante o Senhor. Nós temos para cada um dos lados aqui, tá? Se vocês podem olhar na Bíblia, vai dar 20, assim, deste período agora, até essas 2 regiões serem invadidas pelos inimigos, são 20 reis para cada lado, 20 reis para as tribos de Israel e 20 reis na tribo de Judá. Em Israel, que é onde ficou Jeroboão lá e fez
barbaridade toda com culto para os bezerros de ouro, tudo e tal lá. Dos 20 reis, 20 são infiéis ao Senhor. Os 20 deram errado. Os 20 só fizeram o que não prestava. Dos reis de Judá, 8, a Bíblia vai falar que fizeram o que era agradável ao Senhor. E 12 foram infiéis. A questão é que assim, fizeram o que era mal perante o Senhor, com base naquilo que nós vimos até hoje já, de Êxodo 19 a 24, Deuteronômio 17, toda a lei, né? O que fala da lei, tudo isso eles começaram a descumprir a lei de forma muito grave, tá? E aí nós temos aqui, ó, e aqui nós temos toda a mensagem dos profetas. Neste momento tu pode colocar quase todos os profetas, mas dá para colocar aqui as profecias. Bom, eu já tinha mostrado para vocês aqui, né? De Joel, de Jonas, de Amós, de Miqueias, de Oséias, de Isaías, de Sofonias, de Naum, Jeremias, muito embora Jeremias pega já o final ali, Abacuque, e Daniel também já está no cativeiro, mas ele é levado para lá, né? Então ele ainda pega um pedaço, ele está em Judá ali. Então, mas nós temos tudo isso. E agora, se tu já leu esses livros e te vier à memória qualquer daquelas mensagens super contundentes, assim, quase que desesperadoras de Deus, às vezes confrontando de forma muito pesada o povo. Deus confronta, às vezes, talvez alguns de vocês vão lembrar, tem textos que são muito pesados. São mensagens por causa dessa situação aqui. O que tinha lá acontecendo? Idolatria, vamos botar assim por baixo, tá? Idolatria, corrupção e injustiça social. Só que idolatria aqui, a gente está falando de idolatria institucionalizada, praticada pelos reis, pelos sacerdotes, pelo povo como um todo. A gente não está falando de pecado individual. Deus não vai trazer juízo para a nação por causa de pecado individual. Ele traz porque isso aqui está acontecendo de forma generalizada. A idolatria, como nós vimos aqui, tem rei que manda dizer, eu vi um templo lá em tal país, eu vou fazer um igual aqui agora, igual do Deus deles lá. Lembra? Eles passavam os seus filhos pelo fogo, eles sacrificavam os próprios filhos. Tinha um local lá que tinha, eu não lembro como é que era muito bem, não me lembro, nunca fui lá, né? Não me lembro do texto aqui, mas assim, da descrição, não me lembro se era um lugar que só um tipo de um barranco assim que eles jogavam, ou era tipo de uma boca de forno, mas eles jogam, se alguém lembrar pode falar, mas o fato é que eles jogavam os seus filhos para a churrasqueira, né? Para sacrificar para os deuses deles lá, para Moloque e para outros. Então tu olha o nível de corrupção que essa gente chegou, tá? Assim, de idolatria. A gente está só na parte da idolatria. Eles faziam, e isso era a prática de governantes, de uma série das pessoas, enfim, eles faziam isso. Eles sacrificavam para vários deuses. Se vocês olharem em Ezequiel, eu não me lembro o capítulo exato agora, mas tem alguns capítulos que falam, que descrevem como estava o templo, né? E Jeremias, acho que fala também que eles levavam oferendas para uma divindade chamada Rainha dos Céus, que era bolos, uma coisa assim, lá no templo. Então não era só assim uma idolatriazinha, eles profanaram o templo. Lembra que o templo é a casa de Deus na terra, que deveria ser a glória de Israel? Eles estavam tranquilos, não, vamos levar, a gente cultua Jeová também, mas tem esse aqui também, né? Lembra, outros deuses diante de mim. Israel nunca abriu mão de Jeová. O problema é que eles tinham, junto com Jeová, eles tinham outros, e aí eles, que eram os deuses dos povos ao redor ali. Então era muito sério isso. Se vocês olharem, isso era tão sério. Abre a tua Bíblia em Isaías 1. Isaías está profetizando para Jerusalém. Vamos olhar aqui, ó. Isaías capítulo 1, versículo 1. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Lembra aqui, né? Então, o texto já fala, olha, Isaías teve uma visão a respeito dessa região aqui, ó, Judá e Jerusalém. Agora, vamos ver o que ele diz. Qual é a mensagem, então? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala.
criei filhos e os engrandeci. Ele está falando de Judá e Jerusalém, tá? O que ele preservou ainda. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Toda a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Ele vai indo, vamos pular para o 10. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. A quem Deus está comparando Judá e Jerusalém, aonde tem o templo, a casa de Deus? Sodoma e Gomorra. Agora, olha o que Deus fala sobre os cultos, as celebrações desse pessoal. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro. Quando vindes para comparecer a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as vossas festas de lua nova, sábados, convocação, e ele vai falando aqui. Olha a dureza desse texto aqui. Olha a dureza desse texto aqui. É muito pesado. Deus fala assim, ó, o corpo, a cabeça, vamos botar assim, as lideranças, e o corpo inteiro. E o coração, a própria alma da nação está corrompida. Está tão corrompida que eu tenho nojo quando vocês se reúnem para celebrar o meu nome. E ele não está falando isso de uma pessoa. Ele diz assim, ó, a celebração que a nação inteira faz, que todo Judá faz, eu tenho nojo. Não pedi para vocês virem para a minha presença. É muito pesado. Então, quando a gente fala que a coisa está feia aqui, é porque está muito feia mesmo. E isso vai servir tanto para Judá, como para Israel também, para as 10 tribos lá. E os profetas vão descrever isso com muita intensidade. Tem passagens que são bem pesadas mesmo, né? Então, a gente já viu aqui. Outra coisa que eles ficam tentando fazer é alianças, né, para se proteger, porque Deus... Como Deus começa a permitir juízo, né, para disciplinar o povo, conforme a gente viu lá em Deuteronômio 18, 28 e Levítico 26, né, Levítico 26 e Deuteronômio 28, que Deus, quando o povo se desviasse, Deus ia permitir, entre outras coisas, que os inimigos os atacassem, para que eles se arrependessem. E o que o povo faz quando os inimigos atacam? Ao invés de se arrepender, pecam ainda mais. Vamos fazer aliança com outro povo, vamos fazer aliança com o Egito. Isaías é um dos que mais fala sobre isso. Mas o que vocês querem indo para lá? Não vão. Assim, ele protesta muito contra isso. Tá? E por conta disso, desse caos que se instala ao longo dos anos, uma coisa que nós vemos então é que o ministério profético aqui, tal como nós entendemos essa figura do profeta do Antigo Testamento, ele vai entrar no seu auge neste período. Tá? Por isso que a gente tem tanto livro profético escrito, porque... não tem mais escritura, não precisa mais aparecer um Moisés para dar uma lei nova. O que Deus está fazendo? Chamando de volta. O que vocês precisam é obedecer a palavra. A palavra já está dada. O clamor dos profetas era esse. Fundamentalmente, voltem, sejam fiéis à aliança. Sejam fiéis à aliança. Sejam fiéis à aliança que está lá na palavra. Então, essa mensagem de fidelidade à aliança é que vai percorrer aí, e então, por conta disso, o ministério profético ganha tanta força aí. Por conta disso, talvez o que vocês vão encontrar nos livros proféticos, assim, e alguns com mais ênfase ainda, são duas figuras muito fortes assim, para descrever como é que Deus vê
a idolatria do povo. Tá? A idolatria, a infidelidade que está acontecendo por parte dos reis, dos sacerdotes e do povo como um todo, com relação à aliança dele. Tem duas palavras que Deus vai usar, e às vezes de forma muito pesada para mostrar isso, que é prostituição e adultério. Deus vai falar, quando tem momentos que Deus inclusive equipara, tá, vocês vão encontrar assim, o pessoal se envolveu com idolatria, trazendo o espírito de prostituição ou algo assim. Então, Deus equipara aos olhos dele a idolatria à prostituição. Por quê? Porque é um povo que está... Nesse caso, eles chegavam... Não era simplesmente que eles foram enganados. Não, a Bíblia fala que eles queriam, eles buscavam as outras divindades. O povo de Israel chegou um momento que Israel e Judá, eles buscavam isso, eles queriam estar com os outros deuses. E por isso aparece essa figura da prostituta. E aparece também a figura do adultério, justamente por essa quebra da aliança. Isso era tão forte, mas tão forte, e tem mensagens tão intensas por causa disso, que chegam assim, pensa o grau de idolatria, de desprezo para a pessoa de Deus assim, que a nação chegou, que tem profecias que são mais ou menos assim, olha, uma prostituta pelo menos tem a dignidade de cobrar pelo que fez. Vocês, além de fazer o serviço de uma prostituta, parece que querem pagar para quem usou vocês. É mais ou menos assim, é esse o nível de dureza da palavra profética nesse período aqui. O que Deus está falando? Vocês, além de se envolver com as coisas desse mundo, assim, desse mundo é a gente que fala aqui, mas se envolver com as outras nações, com os deuses das outras nações, se perverter, vocês fazem isso com prazer e vocês nem querem mais nada em troca, de tão perdido que vocês estão. Então, esse é o peso. Não vai dar para ler agora, mas eu vou te pedir que tu abras aí, Ezequiel 16. Pelo menos depois tu pode ler, enfim, não dá porque é um capítulo bem extenso, a gente está com tempo limitado aqui. Mas para mim, eu acho que Ezequiel 16 é o capítulo, se não o capítulo, um dos, mas eu acho que para mim é o capítulo mais pesado de todo o Antigo Testamento. Assim, dessa discussão de relação de Deus com Israel. Aqui Deus dá a história deles de ponta a ponta, assim, olha, eu te encontrei, tu estava perdido, tu era um miserável, te encontrei, te restaurei, fiz tudo, te enfeitei, e tu pega tudo que eu te dei para te prostituir. É muito pesado. Assim, marquem esse texto e em casa vocês leiam assim com tempo, sabe? É interessante para ver assim, porque Deus pega muito pesado com eles aqui. E aqui eu acho que tem duas coisas para nós pensarmos. Não é o Deus pegar pesado. É o coração de Deus nesse momento. Não sei se vocês já devem ter visto aqueles filmes assim, que às vezes tem um casal e um deles assim, apronta e tudo e tal, e a pessoa às vezes que sofreu a ofensa, vamos dizer assim, ela é tão grave, é tão aviltante aquilo que ela tem que bater de frente, confrontar, tipo assim, sai daqui da minha frente, ela bate a porta e se senta no chão assim, chorando, assim, de soluçar, de tão triste que essa pessoa está. Ela não está irada, furiosa, até pode estar, mas é aquela tristeza assim, meu Deus, para que passar? Por que eu estou sendo tão humilhado assim? Né? Para que fazer isso comigo? Para mim é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É Deus mostrando o seu coração. Tu olha o que eu estou passando por vocês. Eu te amei, eu te cuidei. E essa linguagem de aliança, isso é importante que a gente entenda nos textos das Escrituras, nesses textos proféticos também, e da narrativa aqui. Deus usa muito essa ideia que a gente falou da aliança, isso está muito presente. E a gente pode vincular muito, aproximar com essa ideia da aliança do casamento. É isso mesmo, sabe? Assim, é esse tipo de aliança que Deus está falando. É uma aliança, não é só de obedecer mandamentos. É de fidelidade de vida. Tanto é verdade que nós temos um livro que é só para isso na Bíblia, que é o livro de Cantares. Que é para mostrar essa relação do noivo com a noiva, de como o noivo ama a noiva, de como Cristo ama o seu povo, de como Deus ama o seu povo, de como espera ser amado pelo seu povo em retribuição. Se nós olharmos o livro de Oséias, que depois vocês podem olhar, é isso. Quem conhece vai lembrar que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. E não era só casar com uma prostituta que ela ia mudar de vida.
ela continuou naquela vida, e aí daquele transtorno todo, Osés e vai e vem, e ela volta e vai de novo. E Deus assim, é assim que eu estou me sentindo. Deus usa Osés para dizer, é assim que eu me sinto. Às vezes a gente olha muito o outro lado, mas eu queria te chamar a atenção para isso. Assim, olha Deus revelando o seu coração. Olha como eu me sinto. Quando tu lê Ezequiel 16, esses livros que falam, né, dessa figura, usando essa figura do casamento, procura olhar não só a cobrança que Deus faz, mas procura olhar como Deus revela o seu coração para mostrar como ele se sente. Isso não tem nada a ver de emocionalismo, não estou falando disso, de sentimentalismo, mas é Deus que usa isso, essa figura. De tanto que isso mexe com o coração de Deus. Serviu para o povo dele no passado, serve para nós também. Aí, principalmente se tu pega Cantares, tu vai ver o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Essa figura do casamento, ela é muito importante por causa disso, justamente porque ela é uma das instituições de Deus para expressar a sua relação com o seu povo de Cristo, com a sua igreja. Paulo vai falar depois lá. Então, tem muita coisa envolvida nisso. E a gente vê isso nesses textos aqui, como Deus está envolvido com o seu povo. Não é só assim, vocês não querem cumprir a minha lei, vocês têm que me obedecer. Não. É alguém que ama esse povo, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Lembra que a gente falou, por que Deus pede que nós o amemos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, com toda a nossa força? É porque é assim que Ele nos ama. E porque é assim que Ele nos ama, que Ele se apresenta como aquele que tem ciúme de nós. Sempre que tu encontrar na Bíblia, a maioria das vezes tu encontrar assim, eu sou Deus zeloso. A palavra zeloso ali, na verdade, ela é ciumento. Acho que o tradutor deu uma suavizada, mas no hebraico é ciumento. Deus sempre se apresenta como Deus ciumento. Agora tu imagina o Deus ciumento que te ama com todo o seu ser, sendo tratado e desprezado dessa forma tão baixa, né, como ele vinha sendo por Israel. E os anos vão passando e ele vai avisando que, olha, assim, vai chegar uma hora que isso vai dar problema. Então Israel fica totalmente desviado da sua missão, que era para ser a Israel todo, tá, as 12 tribos. Esse caos é tão grande que Israel completamente sai da sua missão. Tá? Se perde, que era para ser uma nação de sacerdotes, ela se desvia dessa missão. Por outro lado, se a gente olhar a narrativa bíblica como um todo, no plano da redenção de Deus, ela vai servir para cumprir um propósito, que é confirmar o seguinte: o ser humano não tem jeito. Não tem conserto. Deus já fez tudo por todo mundo, de todos os jeitos. O problema é porque eles estão no meio dos outros povos. Tá, vou dar uma terra para vocês. O problema é porque eles não têm comida. Eu vou dar comida para vocês. O problema é que eles não têm uma lei. Eu vou dar lei para vocês. O problema é que eles não têm a tua presença. Então eu vou morar no meio deles. Tudo que Deus podia fazer para demonstrar que a humanidade sozinha não é apta para corresponder com a santidade de Deus, Ele fez. E o fim desse período aqui é isso, né? Quando Israel ainda vai mais para frente. Mas aqui a gente vê que só piora. E aí, como contraste desses reis que a gente vê que só corrompem a imagem de Deus na terra, tanto em Jerusalém como em Samaria, a gente vê em Isaías, começa a aparecer também na mensagem dos profetas, uma ênfase muito grande no Messias, na figura de Cristo, no rei que vai vir. Eu botei aqui as referências, tá? Não dá para a gente ler aqui, mas enfim, está aqui. Tá? Até semana que vem eu ponho uma apostila, enfim, ou melhor, no próximo encontro eu ponho na apostila, organizo direitinho. Tá? Mas está aqui, referências pelo menos de Isaías, eu coloquei algumas, anunciando aquele que virá reinar eternamente. Então, mesmo nesse caos, Deus sempre lembra, olha, pode estar o caos que for, vai chegar a hora que eu vou enviar o meu ungido, aquele que vai reinar em meu lugar. Essas promessas seguem. Isaías é um livro que dá para chamar quase de um quinto evangelho, assim, de tão evangelístico que ele é, né? Há quem diga que Isaías é o profeta mais evangelístico de todos eles, de tanto que ele fala, né, da figura de Cristo. E aí agora nós temos então, o que acontece? O primeiro território aqui que vai ser invadido pelos inimigos é o reino do norte, que é Israel, né, ou Samaria, que é essa região, que ficaram as 10 tribos. Quem vai invadir aqui são os assírios, é o Império Assírio,
Quando eles invadem aqui, qual é a estratégia deles, que eles utilizavam nesse período? A estratégia militar. Eles invadiam o território que eles queriam, eles pegavam os povos desse território aqui e exportavam para as outras nações, espalhavam pelo mundo, da onde eles dominavam também. Por isso que tem as setinhas aqui, ó, das 10 tribos para fora. Os assírios pegaram todo mundo que morava aqui e espalharam por vários países. O que eles faziam depois? Pegavam os povos dos outros países que eles conquistavam e traziam para cá. Então, essa região aqui ficou habitada por uma miscelânea de gente de vários países, de várias nações, de vários povos. Ainda assim, já para o final do livro de Reis, esse já era o contexto aqui. Agora, enfim, então esse é o primeiro momento. A primeira que recebe o juízo severo de Deus, que é o final, vamos dizer assim, é a região das 10 tribos aqui. E alguns anos depois, Judá não se arrepende, Judá viu o que aconteceu com o norte e continua em pecado. O que acontece? Deus permite agora que os babilônicos invadam Jerusalém. E aí a gente tem isso muito bem descrito, tanto em Reis, Crônicas, e Jeremias fala muito também, descreve muito assim, o que ele passou nesse período. Tá? Nós temos aqui de Jerusalém, no mapa, eles foram levados cativos para a Babilônia. O Império Babilônico tinha uma outra estratégia. Eles não pegavam os povos e espalhavam pelas outras nações. O que eles faziam? Eles entravam, pegavam o povo e levavam para a terra deles. Levavam exilados para serem escravos deles lá na Babilônia. Como é que isso aconteceu? Se vocês olharem, tá, Deus avisou. Está em Jeremias. Tá, se vocês olharem lá, o livro de Jeremias vai falar sobre isso. Deus falou, olha, eu vou mandar juízo, terminou a minha paciência. O juízo vai vir. E é os babilônicos que vão entrar aqui. E vão invadir Jerusalém. Os caras, não, que invadir Jerusalém, nada. Isso é coisa do inimigo, não pode ser Deus falando, tudo e tal. Eles não aceitaram isso, os governantes, a população não aceitou isso. E os babilônicos foram lá para a volta para invadir. E Deus falou através de Jeremias, olha, se entreguem e vão para lá, porque eu já decretei, vocês vão para o juízo. É tempo de juízo, não tem volta. Não, mas nós não vamos, nós vamos ficar aqui. Resultado, eles, ao invés de fazer o que Deus mandou, que era se entregar e ir numa boa, eles ficaram com a cidade fechada, tentando resistir por mais ou menos um ano. E aí a cidade foi sitiada, que a gente chama, né? Os exércitos de Nabucodonosor cercaram a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Não entra comida, não entra água, não entra nada. Não sai também, por mais ou menos um ano. O que tu está vendo da faixa de Gaza hoje é um hotel 5 estrelas, talvez perto do que essa gente passou aqui nesse período de sítio. Não digo tanto, tá? Mas só a situação da fome chegou a um ponto que a fome era tanta que tem situações de mãe comer o próprio filho, cozinhar e comer a carne dos próprios filhos. Tu imagina o que estava acontecendo lá dentro para ter uma situação tão pesada dessa. Tudo por conta da rebeldia do povo, até para aceitar a disciplina do Senhor. Então, esse é um período terrível da história de Israel, mas o fato é que chega um ponto que Nabucodonosor entra, pega o pessoal e leva para a Babilônia. Tá? Para a cidade da Babilônia, então, dá mais ou menos uns 800 quilômetros essa distância aqui, que eles ficam lá. Israel, ou melhor, aí começa o período dos cativeiros. Né? Israel, como eu falei para vocês aqui, o povo acabou sendo disperso e está assim até hoje. Tá? O povo não tem nenhuma descrição da Bíblia que o pessoal dessas tribos tenha sido enviado de volta. Não, eles foram espalhados pelo mundo e isso está estabelecido. Assim, foi. Tá? Não adianta, tipo assim, não adianta chorar o leite derramado. Esse aí se foi e não tem, Deus não restaurou. E nem, assim, não tem nenhuma descrição da Bíblia para isso. Com Judá, o pessoal, acontece também, os judeus são levados cativos, vão ficar na Babilônia por 70 anos e não tem encurtamento de prazo, é 70 anos, é 70 anos. Jerusalém vai ser sitiada, como eu falei, né, com essa questão de fome, uma série de coisas que aconteceram lá dentro. Agora tem mais, enfim, fome, corpo de gente morta por tudo que é lado, enfim, é um terror mesmo. Tá? O templo, tanto Jerusalém como o templo foram devastados, saqueados e postos em ruínas. Então eles saqueiam tudo que podem,
tá? Levam os utensílios do templo para a Babilônia, põem as coisas abaixo, os muros de Jerusalém abaixo, que depois você vai ver em Neemias, lá, aquela coisa toda. Enfim, é um caos. Quem é que fica em Jerusalém? Só os mais miseráveis que tinha dos habitantes da terra ali. Eles deixam uns lá, deixam o pessoal ali para cuidar da terra, eles não mandam gente de outros povos para lá, mas deixam essa situação estabelecida ali. Quem vai profetizar nesse período? Ainda é um pedacinho Jeremias, Ezequiel, Daniel vai estar nesse período também. Então aqui nós temos, nota que a gente está em Reis e está passando pelos profetas juntos. Isso que é importante que a gente entenda, porque parece que ler os livros proféticos é uma coisa que assim tu lê o Reis e tu desliga, né? Reis e Crônicas e não, agora eu vou ler os profetas. É importante que às vezes em um capítulo de Reis tem uns 3, 4 profetas que estão trabalhando ao mesmo tempo ali. Então isso é importante que tu procure entender quando é que tu está lendo assim, para quem que eles estão falando, né? Qual é a situação. Este período que vai durar 70 anos é um período muito difícil, é claro, para eles, né, para os judeus que vão para a Babilônia. É uma linguagem que eles não entendem, é um povo que vai escravizá-los, eles vão ter que trabalhar para os babilônicos agora. Eles não entendem a língua, eles estão oprimidos lá dentro. E o que Deus manda eles fazerem? Orem pela prosperidade deles. Orem para a Babilônia prosperar, porque na paz da Babilônia está a paz de vocês. Ou seja, Deus, te coloquei numa situação para te corrigir. Não te rebela. Só aceita a correção. Então, isso só aqui já daria uma lição bem interessante, né? A gente não vai entrar nisso, mas tem isso. Por outro lado, também para o povo que está lá, é um período de muita amargura. Se tu quiseres abrir a tua Bíblia, a gente não vai conseguir ler tudo, mas pelo menos uma passadinha a gente dá no Salmo 137. Salmo 137 é uma música, uma canção, justamente falando, ou um poema, sei lá, mas falando deste período que eles estão cativos na Babilônia. Olha só, a descrição que o salmista faz aqui. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores ainda pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer, olha a amargura, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, há que ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso é um salmo. Feliz aquele que pegar os filhos do fulano e esfregar numa pedra, até matar. Essa é a amargura de espírito que essa gente vivia, né? Ou pelo menos parte deles. De tão difícil foi esse período do cativeiro de Judá. Esse cativeiro vai durar 70 anos. Vou passar aqui por causa do horário. E o que nós vemos aqui agora também acontecendo nesse momento? Nos livros dos profetas, principalmente Ezequiel talvez seja o que mais isso vai aparecer, mas de outros também, vai começar uma ênfase em mensagens que Deus vai começar a dar para esses profetas, tá? Relacionadas a uma futura restauração. Então, ao mesmo tempo que Deus fala: olha, eu vou trazer o juízo, mas eu vou te restaurar, ou eu já trouxe o juízo e aí a partir de onde tu está, eu tenho grandes coisas ainda para fazer. Lembra que Ezequiel talvez é a pessoa que tem as experiências, não vou dizer mais maravilhosas, mas assim, tem muita coisa empolgante ali.
a visão do templo, do rio de Deus, aquele dos artelhos e dos joelhos e tudo e tal. Tem várias coisas tremendas assim, que são promessas futuras. O vale de ossos secos, que Deus vai restaurar. Por que vale de ossos secos? Por causa dessa amargura de espírito que a gente viu aqui no Salmo 137. Essa era a situação deles. Deus fala, eles estão tão mal, mas tão mal, e Deus fala assim, olha, um dia eu vou transformar esse vale de ossos secos em um exército. Eu vou dar um novo coração para vocês. Então, olha como, mesmo em meio às maiores disciplinas de Deus, Deus nunca perde a mão com o seu povo. Né? Nunca é assim, ó, tá, agora tu te vira e tu tá sozinho na vida. Não. Em todas as disciplinas de Deus com o seu povo. São juízos muito pesados às vezes. Mas nessas disciplinas, Deus sempre alimenta o seu povo com esperança. Sempre mantém a esperança. Olha, a disciplina é por um tempo. A disciplina é por um tempo. Nós vamos seguir adiante. Então, isso vai acontecer. Essas profecias também vão ter uma ênfase muito direcionada na figura do Messias, na figura do ungido, na figura de Cristo. Né? Então, nós temos aqui na figura dele e do que ele vai fazer. Então, nesse contexto vão aparecer com mais ênfase as promessas de uma nova aliança, elas estão em Jeremias e Ezequiel, que são profetas já do cativeiro, em substituição à aliança do Sinai, que essa foi quebrada. Deus fala, olha, vocês quebraram essa aliança, nós vamos ter que fazer uma nova. Tá? Então, essa nova aliança, já nesse período de desespero da nação, de juízo pesadíssimo, né? Uma coisa interessante, pensa assim, ó, o juízo pesado de Deus não significa que Deus está descontrolado, dando chicotada para tudo que é lado, assim, agora quem vier na minha frente, eu vou matar. Não, Deus nunca faz isso. A disciplina, o juízo de Deus, a disciplina de Deus é com amor. Isso, Deus é amor. Deus nunca deixa de ser amor, mesmo quando disciplina o seu povo. Isso é importante que a gente entenda até para a nossa vida. Então, mesmo em toda, Deus permitindo toda essa tragédia acontecer, vamos chamar assim, mesmo assim, Deus continua amando o seu povo e Ele está fazendo isso para corrigir o seu povo. Mas zelando pela sua santidade, é óbvio. Então, aparece essa promessa da nova aliança, aparece a promessa que Ezequiel tem essa visão então do templo maior que o de Salomão, ainda que vai substituir no futuro o de Salomão. Este templo até hoje não foi feito. A questão é se ele é a figura de algo espiritual que Deus já está cumprindo ou se vai ser feito de verdade. Aí é outro assunto. Tá? Mas é um outro templo que ainda não foi construído até os dias de hoje. A ideia do reino de Deus vai aparecer agora com uma outra, não é só com mais ênfase, mas com uma outra perspectiva. Porque Deus vai continuar falando no seu reino, em estabelecer o seu reino, e é interessante que isso acontece quando Israel está cativo. Se alguém já leu Daniel, vai lembrar que Daniel tem o sonho aquele da estátua, com vários pedaços lá, e aí, o final da interpretação de Daniel, que Daniel teve e falou para o Nabucodonosor foi o quê? Olha, vão passar vários impérios, mas vai vir um reino que vai destruir todos esses e vai se estender sobre toda a terra e vai reinar eternamente. Então agora é uma outra ideia de reino que não é as profecias de reino, as palavras do reino não são unicamente sobre o reino de Israel. Agora o que começa a aparecer aqui é uma outra ideia de reino que talvez eles não tinham até então. De que o reino de Deus, que Deus vai restaurar, que Deus vai estabelecer, é o reino sobre todas as nações. É isso que ele diz, olha, eu permiti o reino de Israel ser abalado. Agora, quando eu restaurar, eu vou restaurar o reino sobre todas as nações. Então é isso que ele vai começar a falar. Um reino que é sobre todos os outros. Ele vai falar sobre um governante. Lembra, a gente olha a descendência de Davi, o descendente de Davi que Deus prometeu, fala sobre o trono em Judá, tudo e tal, dá ideias de que esse governante vai reinar sobre as nações, mas aqui agora no livro de Daniel, que está lá no meio do cativeiro, Deus vai falar para ele que esse reino é para todas as nações. Ele vai dar para um homem um reino para todas as nações. Abre a tua Bíblia em Daniel 7, 13 e 14, porque esse eu achei bem interessante, aprendi ontem. Vamos lá.
Daniel 7, é um sonho que Daniel tem, daí ele vai ter interpretação. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, possivelmente sonhos aqui, né? E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, grave, filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado ao filho do homem, ou ao como filho do homem, domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui ele está falando desse filho do homem, que vai receber um reino sobre todos os homens, sobre todos os povos, sobre todas as tribos, de todas as línguas, sobre todos os reinos. Esse reino não vai passar, jamais vai ser destruído. Glória a Deus. Quando Jesus aparece no livro de... quando Jesus aparece, qual é uma das formas pelas quais ele se apresenta? Abre tua Bíblia em Marcos 2 aí, só se tu quiser dar uma olhada rápida. Vamos olhar aqui. Marcos 2. Aqui é o paralítico, aquele que foi curado, e aí toma teus pecados foram perdoados, toma teu leite e anda. E aí o pessoal fica assim, mas como é que esse homem pode perdoar pecado? Quem é esse aí que está querendo perdoar pecado? Eles questionando a autoridade de Jesus, né? E aí no versículo 9 diz assim, ó, Jesus falando, né? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Aqui estava cheio de escriba, de fariseu, tinha autoridades religiosas nessa época, nesse contexto aqui. Depois vocês podem ver, porque eles estão aqui. Como é que Jesus está se apresentando? Como filho do homem lá de Daniel. Agora tu imagina um choque para esses caras. Não tinha era um mistério. Quem é esse tal do filho do homem? A Bíblia não vai descrever ele lá no Antigo Testamento isso. E de repente aparece alguém que faz uma coisa que nunca havia sido feita. Diz, né, que assim, a tradição deles era a seguinte: primeiro, só quem pode perdoar pecados é Deus. Tu não vê na literatura judaica ninguém, no Antigo Testamento aqui, ninguém que disse que perdoou pecados, nem Moisés, nem ninguém. E parece que eles tinham, que os rabinos na época tinham uma ideia que era assim, ninguém pode ser curado se os seus pecados não forem perdoados. Então, então tu imagina assim, ó, só quem pode perdoar pecados é Deus, tá? Mas para alguém ser curado tem que ter os seus pecados perdoados, que era a ideia que eles tinham na época lá. E Jesus diz assim, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou mandar um doente levantar? Perdoar pecados se ele só falasse que os caras, perdoei teus pecados. Não tem como tu saber se foram ou não, né? Agora, quando Jesus disse assim, ó, levanta, toma o teu leito e anda, e ele levantou, na teologia deles, na época, os caras entenderam, os pecados dos caras foram perdoados. E aí eles olham para Jesus e Jesus diz quem que ele é? Eu sou o Filho do Homem. Por isso que era tão difícil, às vezes, para o pessoal aceitar quem era Jesus, assim, reconhecer como ele estava se apresentando, porque ele está se apresentando como uma das figuras mais imponentes do Antigo Testamento. Assim, a esperança de Israel era esse cara, esse líder que vai governar sobre as nações, que vai nos libertar e tudo tal. Então, quando Jesus se apresenta, ele se apresenta assim. Então, agora a gente pode olhar para esse texto de Daniel e saber que o que está falando aqui é de Cristo. E sempre que eu leio, qualquer coisa que vocês lerem daqui para frente, o Filho do Homem, é desse Filho do Homem que está falando. Olha, aí a gente já leu aqui sobre a grandeza deste Filho do Homem. Mas uma outra coisa que vai acontecer aqui também, que é bastante interessante, é que esse reino, ele também vai ser dito agora, nesse período de cativeiro aqui, além de ser um reino sobre todos os outros, que vai ter um governante que vai governar sobre tudo, ainda diz assim, ó, e os santos
receberão esse reino junto com esse Filho do Homem. Ou seja, o povo de Deus vai receber este reino junto com o Filho do Homem. Está no mesmo texto de Daniel 7, só que no versículo 27. Se quiser só anotar aí, eu vou ler aqui para ti. Diz assim, ó, ele livra e salva. Opa, não, está aqui. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, ainda, além da Escritura falar que o reino de Deus, assim, vai governar sobre tudo, vai se estabelecer sobre todos os reinos, sobre todos os impérios, romano, assírio, grego, todos os outros que tinham sempre, mas pegando o contexto aqui das Escrituras, né? Diz que nesse reino vai ter alguém que vai governar sobre tudo e vai ter autoridade sobre todos, e também que o povo seguidor desse governante vai herdar esse reino e essa autoridade junto com ele. Olha a grandeza do que é essa ideia de reino de Deus. Agora tu imagina Jesus aparecendo no primeiro dia de ministração dele de ministério público. Não de ministério público de Porto Alegre, de publicidade do seu ministério. Tá? É isso que eu quero dizer. Não é que ele passou no concurso, não é isso. Mas do seu ministério público, do seu ministério conhecido. Jesus começa a pregar e diz assim, ó, se arrependam porque é chegado o reino de Deus. Quem ouvia Jesus, assim, o que ele está falando? Que é para eu me arrepender porque chegou a promessa de Daniel? Quando João Batista prega, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus prega, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando a palavra fala que do evangelho do reino, esse é o reino. Essa é a grandeza do que a gente tem nessa ideia de reino de Deus. Então tudo isso está aqui, e quando é que isso é revelado, começa a ser anunciado, talvez a maior grandeza, uma das maiores grandezas que a gente tem para a humanidade, se pensar no reino de Deus pleno na terra, com Cristo reinando e conosco, governando junto, que é o que vai acontecer no futuro. Tudo isso é entregue no pior momento da história de Judá, do povo de Deus. Aplicação prática rápida, tá? Não despreze os piores momentos da sua vida, porque pode ser neles que Deus vai te entregar os maiores tesouros e revelações que tu vai ter na tua vida, né? Muitas vezes não vai ser aqui na frente chorando, até pode ser, mas às vezes pode ser aqui na frente ou pode ser na tua casa, mas às vezes normalmente as grandiosidades que Deus nos entrega são naqueles momentos assim que parece que tudo se foi, e Deus vem com coisas como essa aqui para a nossa vida, dizendo assim, ó, não está perdido, continua, porque isso é só um momento e ainda tem muito mais pela frente. A glória será eterna, e a promessa para ti, caso tu não saiba, é essa, está aqui, ó. Pode até botar o teu nome na frente ali, né? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao Flávio, ao Zilto, ao Sidney, a Luciane, deixa eu ver outro que o Jair. Põe teu nome aqui. Põe uma setinha na Bíblia e põe teu nome do lado ali para não riscar por cima mesmo. Mas é isso aqui, ó, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e esse reino será eterno. É isso que está falando aqui. É isso que, se tem alguma coisa pela qual tu deve esperar na vida, é isto aqui. É o que vai acontecer. Quando Jesus voltar e estabelecer tudo que tem para estabelecer, é isso aqui que vai se cumprir. Tá? Então, essa é a ideia. E é isso que está sendo mostrado aqui nesse período. Terminado o cativeiro, o que nós temos? O retorno agora da Babilônia para Jerusalém. Como é que esse pessoal volta? Volta tudo assim, pode ir embora e tal? Mais ou menos, tá? Aqui mostra um mapinha de assim, como é que eles foram. Eles foram em 3 levas, né? Eles foram em 3 momentos. Aconteceu assim, quando chega o momento, então, agora que o rei Ciro vai começar a liberá-los para voltarem, eles vão voltar. A primeira leva, em 538 a.C., mais ou menos, voltam 50 mil pessoas. Tá? E aí, entre a primeira leva e a segunda, que é quando Esdras e Neemias vão, tem a história de Esther, que nós não vamos falar aqui, mas aparece a história de Esther aqui, e aí tem a questão do livramento, a festa do Purim, que vai aparecer, nesse período aqui. Então o livro de Esther está aqui. Depois nós temos uma segunda leva,
né? Esses primeiros voltam lá para, se eu não me engano, agora eu vou ter que olhar aqui depois, mas eles voltam com propósitos específicos de reconstrução das estruturas, repovoar a terra, reconstruir o templo. E aí, para ajudar nisso, vão voltar também Esdras e depois Neemias. E aí nós temos os livros de Esdras e Neemias. Curiosidade, o livro, originalmente, Esdras e Neemias são um livro só, tá? Não são dois livros. Na Bíblia hebraica, se tu pegar lá, vai ser um livro só. Assim como 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas são um livro só. Aqui também. Mas não faz diferença. Importa que a gente leia os livros, tá? Então nós temos Esdras retornando com mais ou menos 2.000 pessoas. Ele volta e o trabalho de Esdras vai ser fundamentalmente agora a reconstrução do altar. Ele volta para Jerusalém. Tá uma ruína só. Os muros caídos, tudo e tal, mas ele vai começar. A primeira coisa que Esdras uma das coisas que ele vai começar a trabalhar é na restauração do altar no templo do Senhor. Ele faz isso, depois ele trabalha na reconstrução dos fundamentos do altar, nos fundamentos do templo. Então vai ser a próxima parte. E aí fala que quando eles fizeram isso, teve uma grande celebração, que os mais velhos que lembravam do templo antigo choravam e os outros mais novos celebravam, enfim. Tá? Acontece nesse período aqui. Logo em seguida, nessa mesma leva aqui, daí volta mais Neemias e um pessoal com ele, mas aí é pouca gente. Eles voltam para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí tem o livro de Neemias, que vocês já conhecem, tem toda a história que vai acontecer aqui. Então nós temos nesse período restauração do altar e fundamentos do templo, reconstrução do templo também, ele vai ser reconstruído, o templo, só que agora com uma glória menor, né? E a restauração do ministério dos levitas, lá também do sacerdócio, tá? da operação, né? Do trabalho deles na prática lá. O que acontece aqui, uma coisa interessante aqui, o templo, o que aconteceu quando o tabernáculo foi construído? Alguém lembra? Quando eles disseram está pronto, Deus apareceu. Quando eles terminaram o templo de Salomão, o que aconteceu? Deus apareceu. Quando eles terminaram isso aqui, o barulhinho do grilo aquele, sabe? Deus não apareceu. Sim, agora a conversa é outra. Eu estou com vocês, eu estou agindo, mas agora a conversa é outra. Agora o plano mudou. Agora a gente vai... Não é que o plano mudou, nós estamos numa outra etapa do plano. E é interessante que as palavras aqui ainda são o seguinte, aqui é que vai aparecer a quem vai profetizar aqui nesse período também é Ageu e Zacarias. Tá? Ageu e Zacarias também profetizam nesse tempo, e é quando aparece aquela palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É aqui. Né? É quando chega aquela hora de reconstruir, eles reconstroem, não tem a glória do passado, mas eles estão obedecendo a Deus, porque é o que Deus mandou eles fazerem. E eles ficam assim, puxa, mas não está do mesmo jeito. Tal. E Deus fala assim, olha, não te preocupa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas não é o que parece. Mas é o que vai ser. Lembra? Porque agora Deus já está preparando o pessoal para uma outra perspectiva, que não é simplesmente a terrena, das coisas físicas unicamente aqui, mas Deus já está preparando essa ideia desse reino que está por vir, desse governante que está por vir, dessa casa de Deus, desse templo que vai ser casa de Deus e que todos nós somos hoje tijolos deste templo. E aí tá, eles reconstroem, o pessoal começa ali, e já nos primeiros anos, assim, já nesse período, tá, Esdras está lá, Neemias está lá, o que o pessoal começa a fazer? Idolatria eles até aliviaram, parece. Mas tinha casamento misto, eles começaram eles vieram com pessoas casadas eles vieram casados com pessoas de outros povos para cá, para Jerusalém, e parece que isso deu uma confusão lá, porque o mandamento era não te casa com gente de outros povos. E aí eles aparecem casados lá, isso dá uma confusão. Eles também estão oprimindo os irmãos, os seus irmãos lá dentro, eles estão oprimindo, cobrando juro, tem gente endividada já, tem uma função, e aí eles vão ter que tratar isso também lá dentro. E a construção e a reconstrução dos muros, então. Mais uma aplicação rápida, tá? Para os nossos dias. Olha a ordem de como as coisas foram reconstruídas.
De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Primeiro a gente arruma o altar e depois as outras, que é o coração da gente. As outras coisas nós vamos arrumando com a ajuda de Deus. Toda mudança que Deus faz, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Começa a mudança de dentro para fora e Deus vai cuidar de ti em relação, inclusive, aos teus inimigos em todo o processo até que tu tenha condições de estabelecer muros de proteção ao teu redor no Senhor. Aleluia. Tá bom. Vamos lá. Resultado final, então, né? O que a gente vê nesse período todo, então? É uma demonstração de que mesmo com a disciplina mais severa prevista na lei, assim, ó, tudo que de pior, Deus falou assim, olha, se vocês chegarem no limite do limite, quebrarem todas as regras, me desonrarem, fizerem tudo de pior, eu vou fazer isso aqui com vocês. Pois isso aqui com vocês é justamente o cativeiro que aconteceu lá, a invasão. Então, eles sofreram a penalidade última da lei. Deus só não matou todo mundo. Fora isso, tudo que Deus disse que ia fazer, Deus fez. Com cativeiro, a promessa da restauração, isso vai aparecer também. E aí teve essa disciplina, teve as promessas, Deus continuou falando com eles, mas o coração do povo continuava corrupto. Mesmo assim, eles voltaram para a terra, tiveram problemas, como a gente viu aqui, com injustiça, com uma série de coisas que vocês vão ver nos finais dos livros, normalmente dos dois, né? Tanto do Esdras como Neemias. Aparece eles tendo confrontos com o pessoal, tendo que ajustar uma série de coisas. O Neemias chega a arrancar os cabelos de alguns lá, assim, de tão indignado que ele fica com a situação, do que eles estão fazendo lá. Parece que Neemias termina até meio assim, tipo, ó Deus, minha parte eu fiz, né? Lembro de mim aí. E com tudo isso, nós terminamos o Antigo Testamento vendo que Deus restaurou, mas o povo continua não conseguindo assim, atender o que Deus quer. E uma evidência final que a gente tem disso ainda, se a gente quiser fundamentar também nas Escrituras, é que nesse período uma outra promessa que vai surgir. Além de dar uma terra, além de dar um templo, além de dar um líder, além de dar autoridade, além de fazer tudo, agora aparece uma coisa que Deus diz assim, olha, o próximo passo é o único que vai resolver. Eu vou dar para vocês, eu não vou dar uma terra para vocês, eu não vou dar novas leis para vocês, eu vou dar um novo coração para vocês. Aí aparece talvez uma das promessas mais tremendas das Escrituras, né? Vos darei coração de carne. Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí nós vemos que esse período vai meio que chegar nessa ideia aqui. O que nós vamos ter daqui para frente agora? É que se nós fôssemos olhar talvez essa história aqui desse cativeiro, esse cativeiro pode talvez representar a gente... Pensa o exílio, tá? O que eu descrevi para vocês aqui. A gente pode traçar inclusive um paralelo com o Éden. Pensa um pouquinho. Deus criou tudo para eles no Éden. E eles se rebelaram e eles foram dispersados do lugar que Deus preparou. Aqui, e eles têm que viver nessa vida aqui. Da mesma forma, Deus prepara um lugar para o seu povo, coloca que é a nação de Israel, eles se perdem de novo e agora eles vão para esse exílio. Chega lá, Deus liberta eles, mas ele entende. O problema do ser humano é que o verdadeiro exílio da humanidade não está no território que ela vive. O verdadeiro exílio que a humanidade vive é no seu coração, porque está exilado da presença de Deus. Esse é o verdadeiro exílio de todo ser humano. É um dia ter sido expulso do jardim. Desde lá, nós vivemos errantes e peregrinos no mundo, espalhados como essas tribos que ainda não voltaram para sua terra. Ou como o pessoal de Judá e Jerusalém, que até voltou, mas a glória a gente sabe que ainda não é essa. A gente está trabalhando, está envolvido, a gente sabe, a gente pode olhar para aqueles que ainda estão dispersos das 10 tribos, podemos olhar para nós e ver, puxa, não, mas eu estou num processo de restauração com Deus. Mas a gente sabe que a gente ainda não está experimentando a plenitude, que a gente só vai experimentar quando Jesus voltar.
Agora, o nosso libertador é esse aqui. Jesus é aquele que nos libertou e nos resgatou do exílio e do cativeiro que nós vivíamos. E Ele mesmo é o caminho que nós devemos trilhar nesse mundo para nós retornarmos para a nossa verdadeira pátria que está nos céus. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa casa. É para lá que nós precisamos voltar. Todos os dias. Graças a Deus nós não temos um cântico tão triste como o Salmo 137, da amargura de vida. Quem não conhece o Senhor talvez ainda tenha. Mas nós já desfrutamos da vida nesta terra aqui. Nós estamos assentados junto ao rio que corre, né? Ou melhor, de nós corre. Eles estavam sentados à beira do rio. Nós temos um rio correndo dentro de nós, que é um rio de vida. E estamos caminhando para a nossa casa, que é nos céus. Nada que nós construirmos, nós vamos construir muita coisa aqui, mas tudo vai ser sempre uma lembrança de que não é igual ao que foi no jardim. E nem se compara ao que vai ser quando nós chegarmos em casa de verdade. Essa é a esperança que nós devemos ter. E é sobre isso que nós falaremos no próximo encontro. Pode ficar de pé para nós orarmos. Alguém que quiser orar agradecendo aí por esse tempo, bem alto e forte. Poderemos